E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida e amada matemática. Abram seus livros no módulo 58, página 62. Hoje ampliaremos mais ainda os nossos conhecimentos. Estudaremos uma nova operação chamada de radiciação. Além das quatro operações elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão, e além da operação que nós estudamos na aula anterior, nas aulas anteriores, a potenciação, existe mais uma operação chamada de radiciação. Tá? Então, abram seus livros na página 62 e vamos conhecê-la. Página 62. Módulo 58, radiciação. Tá? Então, de maneira geral, as operações, tanto elementares quanto a potenciação e a radiciação, como nós vamos ver ainda, elas estão diretamente ligadas a operações inversas. Como assim? A adição é a operação inversa da subtração. A multiplicação é a operação inversa da adição, né? E vice-versa. A potência, sendo uma quinta operação matemática, ela também possui uma operação inversa. É a chamada radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. A radiciação, ela é uma operação que geralmente nós usamos para calcular uma base desconhecida em uma potência, E esta ideia, ela é muito antiga. Havia um tempo em que vários matemáticos consideravam que certos números naturais têm uma origem. Assim, esses matemáticos diziam o seguinte: por exemplo, a origem de 9 é 3, pois 3 vezes 3, ou 3 elevado à segunda potência, resulta em 9, né? Resulta em 9. A origem de 25 é 5, pois 5 vezes 25, 5 vezes 5, ou 5 elevado à segunda potência, resulta em 25. Aqui, nós temos uma ideia de origem, né? De origem. É muito comum na língua portuguesa nós nos depararmos com palavras derivadas de uma palavra original. Por exemplo, pedreira, derivada de pedra, ou pedra, derivada de pedreira. A mesma coisa ocorre aqui na matemática, gente. Esses matemáticos, eles achavam que alguns números naturais, eles resultavam de um número natural original. Resultavam de um número natural original. Passando mais adiante, vamos lá. Vamos saber o que representa a palavra raiz, né? Qual é a origem da palavra raiz? Então, ocorre que a palavra origem tem certas circunstâncias. A palavra raiz como um de seus sinônimos, né? Origem, ela tem como sinônimo a palavra raiz. Então, raiz é sinônimo de origem. Nesse caso, lembrando que, de novo, dessas sentenças anteriores, nós podemos reescrever elas da seguinte maneira, né? Podemos colocar no lugar de origem o seu sinônimo, raiz. Podemos dizer que a raiz de 9 é 3, pois 3 vezes 3, ou 3 elevado à segunda potência, resulta em 9. Olha que legal. Novos termos matemáticos sendo descobertos. Raiz é sinônimo de origem, por isso que nós substituímos a palavra origem por raiz, tá? Nem todo número natural tem essas características. Eles não apresentam
essa característica de serem resultados da multiplicação de dois números naturais iniciais. Nem todos os números naturais apresentam essa característica. Como nós descobrimos um novo termo, como esses matemáticos descobriram, um novo termo a ser usado, raiz de 25, eles decidiram simbolizar esta palavra, como já é bem comum na matemática. Na matemática, trabalhamos comumente com símbolos, Tudo na matemática é escrito com símbolos, para facilitar os cálculos e para facilitar a escrita, tá? Então, criaram-se um símbolo para a palavra origem, que depois tornou-se raiz, e agora vamos falar deste símbolo, tá? Vamos lá. Como quase tudo que estudamos na matemática, há símbolos próprios para indicar o cálculo de uma raiz. Há indícios de que antigamente usavam-se a palavra radix, do latim, para indicar a raiz de um número, a origem de um número. Abreviando essa palavra, usava-se apenas a letra inicial R. Abreviaram a palavra raiz somente para a letra R. Com o passar do tempo, essa escrita foi se modificando até virar este símbolo aqui que nós chamamos de raiz, até virar esse símbolo que chamamos de raiz. Então, tudo isso são suposições que foram levantadas por historiadores ao longo do tempo. Então, para simbolizar toda essa escrita aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira. A raiz de 9, a origem de 9 é 3. Por quê? A raiz de 9 é 3. É 3 porque 3 vezes 3 resulta em 9. Nós lemos essa raiz da seguinte maneira. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Indicamos a raiz quadrada pelo fato de que 3 também pode ser origem de 27. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 resulta em 27, ou 3 elevado ao cubo é igual a 27, né? É igual a 27. Nesse caso, dizemos que a origem cúbica de 27 é 3. No caso anterior, nós dizemos que a raiz quadrada de um certo número era outro número inicial. Aqui nós já temos a multiplicação de 3 fatores iguais. Chamamos de raiz cúbica ou origem cúbica. A raiz pode ser, então, quadrada para o expoente 2, cúbica para o expoente 3, raiz quarta para o expoente 4, raiz quinta para expoente 5, raiz sexta para o expoente 6, raiz sétima para o expoente sétima, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de vezes que um número multiplica-se pelo outro, nós dizemos que uma raiz é quadrada, cúbica, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e assim por diante. Então, para diferenciar uma raiz da outra, nós usamos um índice, né? Seguindo a seguinte nomenclatura que nós vamos ver agora. Aqui nós temos a raiz, né? Nós temos uma raiz, a origem do A é igual a B. Pessoal, como tudo na matemática é generalizado, é escrito por meio de fórmulas, nós chegamos à seguinte conclusão, né? Generalizamos a raiz. Nessa escrita aqui, nós temos os seus elementos. Nós temos índice, nós temos raiz e nós temos radical. Vamos ver o que é cada coisa. Então, o A, o que é que representa esse valor A?
esse valor A pode ser substituído por qualquer número natural, dentro do conjunto dos números naturais. Ele pode ser substituído por qualquer número maior que 1, tá? Maior ou igual a 1. Neste caso aqui, o nosso n, né, o n, ele tem que ser maior que 1, né, maior que 1, porque se for apenas 1, o número terá como própria raiz ele mesmo. Então, não pode ser. O nosso B é a raiz. O nosso B vai ser a raiz, vai ser o resultado que procuramos. O B vai ser a raiz, o resultado procurado. Nosso N nós chamamos de índice, tá? O N nós chamamos de índice. Índice é um número que determinará o grau da raiz, né? Que determinará o que a raiz será. Se o N for 2, nós teremos uma raiz quadrada. Se o N for 3, nós teremos uma raiz cúbica. Se o N for 5, nós teremos uma raiz quinta e assim sucessivamente. E o símbolo que representa a raiz, nós chamamos de radical, tá? Nós chamamos de radical. Vamos agora para algumas observações. Apenas para a raiz quadrada nós podemos omitir a escrita do índice. Então, sempre que não aparece o índice em uma raiz, nós consideramos que essa raiz ela é uma raiz quadrada. Quando não aparecer nenhum número no índice da raiz, considera-se raiz quadrada. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 16. Ou seja, a origem quadrada de 16 é quanto? É 4, porque 4 vezes 4 vai ser 16. A origem cúbica de 8, ou a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ou 2 elevado ao cubo é 8. A raiz quarta de 81 é 3. A raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai resultar em 81. Então, de acordo com o que nós estudamos, ao longo do que nós vamos estudar, nós vamos conseguir perceber, mais uma vez, que o domínio da tabuada ela pode aumentar bastante o seu desempenho nos cálculos da potenciação, nos cálculos da raiz. Por isso que é de extrema importância todos terem o domínio da tabuada. Os cálculos da tabuada vão auxiliar e muito nos cálculos das raízes e potenciações, tá? Então, como já foi comentado na página anterior, nem todo número natural vai ter raiz. Nem todo número natural vai ter raiz. Acontece que alguns números não resultam da multiplicação de 2 números iguais, ou 3 números iguais, ou 4 números iguais, e assim por diante. Por exemplo, nenhum número elevado ao quadrado vai resultar em 10. Logo, a raiz quadrada de 10 não é o número natural que conhecemos. Nós falaremos apenas de raízes exatas. Nós estudaremos apenas as raízes exatas nesses conteúdos. Todas as raízes que estudaremos, elas terão como resultado um número natural conhecido dentro dos números naturais. Vamos agora para o estudo do primeiro tipo de raiz, a raiz quadrada. Módulos 59 e 60, estudaremos a raiz quadrada. Então, nós já percebemos que as raízes estão diretamente relacionadas com a multiplicação, de números por eles mesmos, né? Então, vamos perceber mais a fundo tudo isso. Dentre várias raízes, existe uma raiz que merece atenção, e a primeira que nós estudaremos
é a raiz quadrada. Nós mostramos no capítulo anterior que ela tem diretamente relação com o cálculo de potências de expoente 2. Então, a raiz quadrada, ela é a operação inversa da potenciação de expoente 2. Então, isto é, com quadrados de números naturais. Vejamos algo muito curioso. A origem de raiz quadrada tem diretamente relação com a formação diária de quadrados. Tem diretamente relação com a formação de quadrados. Como nós já lemos, como o próprio nome já diz, raiz quadrada, nós falaremos diretamente da formação de quadrados, como mostramos anteriormente nos cálculos de potência de expoente 2, lá nos módulos anteriores. Então, vamos observar. Nós temos um quadrado, nós temos um primeiro quadrado, e neste quadrado nós podemos observar que ele é um quadrado perfeito. Ele é um quadrado perfeito. Ele é formado por 4 quadradinhos e ele é um quadrado perfeito. Na coluna tem 2 quadrados e na linha tem 2 quadrados. Se nós multiplicarmos 2 vezes 2, nós encontramos 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Vamos observar o próximo quadrado. O próximo quadrado, ele tem 9 quadrados. Ele tem 9 quadrados. 3 quadrados na primeira linha, e 3 quadrados na primeira coluna. Já o próximo quadrado, ele é outro quadrado perfeito. Um quadrado, para ser quadrado, ele tem que ter a mesma medida em todos os lados. Então, nesse quadrado aqui, nessa primeira linha, nós temos 4 quadradinhos. Na primeira coluna, nós temos 4 quadradinhos. Multiplicando 4 vezes 4, nós temos o total de quadrados, né? O total de quadrados o total de quadradinhos dentro do quadrado maior. Então, vamos lá. Todas são quadradas. Todos são quadrados, formados por quadradinhos menores. Para cada um deles, nós podemos compor o seguinte quadro. Para cada quadrado grande, nós podemos compor o seguinte quadro. O quadradinho aqui, o quadrado formado por 4 quadradinhos, ele resulta da multiplicação da quantidade de quadrados de seus lados. O quadrado tem 2 quadradinhos na primeira coluna e 2 quadradinhos na primeira linha. Para nós descobrirmos o total de quadrados, nós podemos multiplicar 2 vezes 2, que dá igual a 4. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, 2 é a origem de 4. 2 é a origem de 4. Então, nós lemos que a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, a origem de 4, a raiz de 4 é 2. Então, vamos para a raiz quadrada de 9. Nós temos aqui o próximo quadrado, formado por 9 quadradinhos. Temos 3 quadrados na primeira coluna e 3 quadradinhos na primeira linha. Para nós descobrirmos a quantidade total de quadradinhos, multiplicamos a quantidade de quadrados da primeira linha pela quantidade de quadrados da primeira coluna. Então, 3 vezes 3 vai ser igual, transformando em uma potência, vai ser igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, nós dizemos que a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. A mesma ideia aplicaremos a este último quadrado, onde ele apresenta 4 quadrados na primeira linha e 4 quadrados na primeira coluna. Descobrimos o total de quadrados multiplicando 4 vezes 4, que é igual a 4 vezes quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, a raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, nós chegamos à conclusão que a raiz quadrada de um número resulta da multiplicação de 2 números iguais. Aí, se quiséssemos descobrir a quantidade de quadradinhos que teria em cada linha de um quadrado que tem 25 quadradinhos,
nós faríamos a raiz quadrada de 25, que seria 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ó, vamos lá. Expressões com raiz quadrada. Aqui no canto direito inferior, nós temos um detetive muito sábio, que ele vai mostrar o segredo dele para todas as suas investigações. Ó. Um segredo muito importante. O segredo para se resolver uma expressão é escrever todos os passos em cada linha. O investigador, ele investiga uma situação minuciosamente, compondo cada passo que algo aconteceu. Né? Ele reproduz cada passo. E na matemática não é diferente. Para nós resolvermos alguma expressão, algum cálculo, nós temos que registrar este cálculo em cada linha. Então, expressões com raiz quadrada. Aplicamos o estudo de raiz quadrada em expressões e veremos que a escrita e ordem de resolução muda um pouco em relação ao estudo já realizado em capítulos e anos anteriores para apenas as 4 operações elementares. Nesse caso, nós vamos ter a seguinte ordem de resolução. Quando nós temos expressões, agora, primeiro, nós devemos efetuar o cálculo das raízes quadradas. Sempre resolvemos o cálculo das raízes quadradas. Em um segundo momento, efetuamos as multiplicações e divisões na ordem que aparecem. E resolvemos, por último, as adições e subtrações também na ordem que aparecem. E os sinais de associação são os mesmos, colchete, parêntese e chave. Sempre resolvemos primeiro os parênteses, posteriormente os colchetes e, por último, as chaves. Então, vamos acompanhar alguns exemplos aqui, né? Vamos acompanhar alguns exemplos. 9 mais a raiz quadrada de 64, menos 3 vezes 2. Resolvemos primeiro a raiz quadrada de 64, calculamos a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 64? Devemos pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 64. Que número é esse? É 8. Então, a raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Aí ficou 9 mais 8 menos 3 vezes 2. Agora, resolvemos a multiplicação. 3 vezes 2 deu 6. Resolvendo o restante da expressão, vamos chegar ao resultado 11. Item B. Nós temos mais uma expressão e nós temos raízes. Nós temos raízes. A primeira coisa que nós devemos fazer é resolver as raízes em uma expressão. Resolvendo as raízes, nós devemos primeiro calcular as raízes de 25, a raiz de 25 e a raiz de 36, a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 26, de 36. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 5. E a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 resulta em 36. Agora, resolvendo aqui, nós vamos resolver as multiplicações. Resolvemos as multiplicações. Primeiro os parênteses, depois as multiplicações. Resolvendo a nossa primeira linha, nós vamos ter a segunda linha, 60 menos 5 mais 10. Resolvemos a multiplicação dentro do parêntese, mais 3 vezes 13. 60 menos 15 mais 39 é igual a 45 mais 39. 45 mais 39 é igual a 84. Agora, rapidamente, vamos para o quadro virtual para fazermos algumas considerações. Quadro virtual. Então, falamos das raízes e da raiz quadrada. Nós descobrimos que a palavra raiz, ela vai originar o símbolo que nós chamamos de raiz, né?
Então, nós dizemos que o símbolo raiz é igual à palavra, né, raiz. E o que mais que nós descobrimos nessa aula? Nós vimos nessa aula também que raiz significa origem. Né? Um número multiplicado por outro determinadas vezes vai resultar no número que está dentro da raiz. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Né? É 2. Por que que é 2? É 2, pois, né? Pois 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado é igual a 4. Por isso que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E qual é a raiz quadrada de 25? Qual é a origem de 25? A origem de 25 é 5, porque nós devemos pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, né, multiplicado por ele mesmo, resulte em 25. Este número será o 5. Por quê? 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado, tudo isso aqui vai resultar em 25. Né? Ou seja, 5 é a origem de 25. Vamos falar de raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Por que 3? Porque o 3 multiplicado 3 vezes, ó, o índice indica quantas vezes. O índice indica que quantas vezes nós devemos multiplicar um número por ele mesmo para chegar no resultado que está dentro da raiz. Como nós temos a raiz cúbica, então temos que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte em 3. Este número é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, tá? Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Façam os exercícios de aplicação e propostas dos módulos 58, 59 e 60. Me mandem via WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima aula.